Um dos segredos para deixar a sua jiboia sempre linda assim, cada vez maior, cada vez mais volumosa, seja a sua jiboia prateada, seja a sua jiboia Enjoy, seja a jiboia variegata, é a adubação. Adubar na medida certa vai proteger a sua jiboia das pragas e vai dar nutrientes para ela crescer cada vez mais. E neste vídeo eu vou te ensinar 3 formas de adubação que são as mais eficientes para as suas jiboias, para você não adubar errado e deixá-las cada vez maiores. Vamos começar pelo bokashi. O bokashi é um adubo que libera os nutrientes aos poucos. Ele é sólido, você precisa misturar no substrato, mas esse a gente não vai utilizar para a jiboia, porque ele é rico em potássio, ele estimula o nascimento das flores e aqui a gente quer folhas. Então o bokashi é um bom adubo, você pode utilizar se tiver só ele, mas não é o melhor. E a gente vai falar dos melhores aqui, que são os adubos orgânicos, tanto o sólido quanto o líquido. A questão de ser sólido ou líquido é o seguinte: se você está utilizando o plantier auto-irrigável, o vaso auto-irrigável, ali já tem um reservatório de água onde você pode misturar o adubo dentro. Aqui eu deixei a minha água sem adubo. Eu vou mostrar mais perto do vídeo. A água do vaso aqui está transparente. Eu vou jogar ela fora e nós vamos adubar de novo. Vamos regar de novo para eu mostrar o processo para vocês. Joguei a água fora. Esse vaso aqui tem umas cordinhas que funcionam como uma raiz artificial. Ela puxa a água para dentro da planta conforme ela vai bebendo. E aí, para utilizar o adubo líquido, você vai precisar de 500 ml de água. E aí é só abrir a tampinha do seu adubo e misturar. Aqui ele já está na forma líquida, que é a forma que a planta bebe os nutrientes. As plantas não comem os nutrientes, elas bebem. O adubo precisa estar na forma líquida para ela conseguir consumir. Então, se você utilizar o adubo já líquido, a absorção pela planta vai ser muito mais rápida, muito mais eficaz. Ela vai conseguir se nutrir muito melhor. Isso vai fazer ela ficar mais forte contra as pragas muito mais rápido. Então, se você quer recuperar uma planta com maior agilidade, é melhor usar o adubo líquido e o vaso plantier auto-irrigável. Outra forma de usar o adubo líquido é com um borrifador. A gente já vende esse mantimento pronto aqui, é só destravar e borrifar nas suas plantas. Aqui nada mais é do que água mais adubo líquido. Quando acabar esse recipiente aqui, você completa com água e adubo líquido e aí borrifa nas suas plantas para aumentar a umidade do ar. Em climas muito secos é importante também dar uma borrifada nas plantas para que elas também bebam os nutrientes pelas folhas. Durante o dia nossas plantas abrem os poros das folhas para captar umidade, se a gente fornecer essa umidade, que é uma leve névoa, é bem pouco mesmo que a gente passa, elas vão conseguir beber esses nutrientes e ficar muito mais fortes, muito mais lindas e vistosas. Mas agora a gente vai falar do adubo sólido. A forma correta de você utilizar o adubo sólido para plantas é misturando no substrato. E você só vai misturar no substrato de plantas que já estão com o substrato duro e socado, que já esse substrato já tem muito tempo, e aí você não consegue enfiar o seu dedo aqui no meio. Então, já que você vai mexer na terra, já coloca um adubo sólido junto ali, e plantas que não estão no vaso auto-irrigável, que você precisa replantar elas, porque o substrato não vai conseguir segurar quando você der adubo líquido, se não estiver no vaso auto-irrigável. Essa jiboia prateada está no vaso auto-irrigável, mas o substrato dela já está um pouco velho. Essa jiboia já tem mais de 3 anos comigo, então eu vou trocar o substrato dela para mostrar para vocês como se faz para misturar o adubo sólido, que nada mais é que pegar esse substrato e misturar adubo. Então a gente tira sempre com muito cuidado a planta daqui de dentro, porque esse substrato está duro, está um pouco velho, e faz um substrato novo. Minha planta cresceu tanto que esse substrato aqui já não tem mais nutrientes, ela é pura raiz. Mas ele tá soltinho até, ó. Só que tinha muita raiz. Se eu quiser continuar adubando ela só com adubo líquido, vai funcionar super bem. Mas se eu não tiver um vaso auto-irrigável, eu tenho que usar o adubo sólido nesse caso.
que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou plantar no vaso alto-irrigável de volta, mas o intuito do vídeo é mostrar esse adubo que funciona muito bem, então eu vou fazer isso. Aproveitando que eu mexi nela, eu vou tirar algumas mudinhas que se soltam aqui para dar de presente, para plantar em outro vaso, eu já vou tirar umas mudas. Então aqui eu monto meu vaso alto-irrigável de novo. E agora eu misturo o adubo sólido. Posso colocar em abundância aqui, porque esse adubo aqui não é químico, ele não agride a planta. Mesmo que esteja em abundância, ele não vai queimar as raízes da planta, que nem seria um adubo químico. E aqui a minha planta vai ter muito nutriente novo para crescer e para se proteger das pragas. Então é só replantar de volta. É bem simples, é só misturar um pouquinho de adubo. Tem que sujar a mão, ou se você quiser uma luvinha, é só nos pedir uma luvinha que a gente dá, mas botar a mão na terra também pode ser um pouco terapêutico. E aí aqui, ó, tem substrato embaixo para ela crescer e se agarrar. Vou deixar as mudas bem para frente aqui, porque ela fica na frente de um móvel aqui em casa, então ela fica toda para frente, e planto de volta. Como esse substrato é bem soltinho, você pode empurrar ele para baixo. Se fosse um substrato socado, duro, aí não poderia. Agora, esse adubo vai se liberando aos poucos os nutrientes conforme a umidade for chegando aqui nesse substrato. Perceba que sobrou substrato, porque eu adicionei adubo, mas também tirei algumas mudas, então coube mais substrato aqui no vaso. Eu posso até mesmo replantar aqui algumas mudinhas para ela ficar mais volumosa. Essas mudas são de presente, então vou deixar ela de lado para plantar em um novo vaso. Agora que eu já adubei ela por um bom tempo, eu passo ela de volta para o vaso auto-irrigável aqui. Vou deixar ela se acostumar agora que eu mexi, talvez amarele uma ou outra folha, mas vou colocar ela de volta no meu lugar para ela ficar cada vez mais saudável. Esse amarelamento é só porque eu mexi nas raízes, não tem amarelamento por excesso de adubação aqui, porque esse adubo é orgânico e ele é muito bom. Se você não usar o vaso auto-irrigável, é esse aqui o adubo perfeito para você. Nesse caso aqui, é só completar o reservatório com água, não precisa regar por cima. Se você não estiver utilizando o vaso auto-irrigável, aí você rega por cima bem abundante para esse adubo já começar a ir soltando na sua planta e tá pronto. É só misturar no substrato o seu adubo orgânico, essa é a forma de utilizar ele. Então essas são as formas de você adubar a sua jiboia. Seja qualquer jiboia, o adubo certo é o adubo orgânico, que a gente quer folhas novas, não flores novas. Então esse adubo aqui, o adubo sólido ou o adubo líquido são perfeitos. Esse aqui, principalmente se você estiver usando o Plantier auto-irrigável e se você estiver cuidando por conta própria nesses vasos com furos, que nem esses vasos comuns aqui, você pode usar o adubo sólido, que é o perfeito para ela também. E para encontrar esses adubos é só entrar no nosso site www.plantier.com.br, que lá tem todas as opções para você e também o nosso WhatsApp para tirar suas dúvidas em tempo real.